Olá galera, como vão vocês? Tudo bem? Espero que estejam bem e estamos passando aí para deixar uma palavra breve e rápida para vocês aí sobre o tema que nós estamos trabalhando aí, que é referência. Eita, como nós precisamos, não é mesmo, de referência para a vida que nós estamos construindo, não é mesmo? Falamos um pouco sobre isso domingo e eu passei aqui hoje só para deixar mais uma palavra acerca de referência, tá ok? No domingo nós falamos sobre a importância da referência na construção da vida em todos os sentidos. Todo ser humano nasce uma folha em branco, né? E precisa daí preencher os espaços em branco dessa folha, enfim, e para tal é necessário que essa pessoa absorva elementos, conhecimentos, informações que vão permitir que ele monte o quebra-cabeça existencial para que as peças se encaixem perfeitamente e essa pessoa então consiga formar a sua identidade. E as referências são importantes nesse processo que nós estamos de formação, que vocês estão da formação da vida de vocês, não é mesmo? Ou seja, pessoas que possam servir de apoio para a construção de uma base bem sólida, de uma base boa aí, que seja forte o suficiente para vocês vencerem na vida, para vocês vencerem as dificuldades que vão se apresentar ao longo da vida, para vocês alcançarem, conquistarem tudo aquilo que vocês planejam, que vocês sonham, não é mesmo? As nossas primeiras referências, elas estão dentro de casa. As primeiras referências de um ser humano estão dentro de casa e são os pais. Ou pelo menos deveriam ser, né? Boas referências para os seus filhos. É com os pais que aprendemos a andar, que aprendemos a falar, que aprendemos sobre respeito ao próximo, que aprendemos sobre a autoridade, que aprendemos sobre a vida espiritual, a nossa vida de fé, que aprendemos a conhecer e amar a Deus e as outras pessoas, o nosso próximo também. Em casa nós aprendemos sobre perdão, sobre aceitação, enfim, são os nossos pais, né, as nossas primeiras e as principais referências que nós temos na vida. Mas não são apenas eles, né? Ao longo da vida nós vamos conhecendo pessoas que nós passamos a admirar e que nós passamos até a seguir por alguma razão que despertou interesse em nós, né? Às vezes, a profissão de uma pessoa é escolhida por conta da influência de alguém que ela conheceu, de uma pessoa que se tornou importante na vida dela. O time que a gente torce, normalmente, é a influência de alguém que está perto, que a gente admira, né? Então, tudo isso faz parte desse processo de construção da vida, né? Por outro lado, né, nós precisamos também entender que a influência que essa referência nos traz, ela pode ser negativa. Muitos adolescentes e jovens acabam entrando aí por um caminho difícil, ruim na vida, o caminho das drogas, por exemplo, o caminho da bebida, por conta de influências, por conta de referências, de pessoas que eles conheceram em algum momento e acabaram indo atrás dessas pessoas, né? Quando a gente olha para a história da humanidade, a gente ouve falar de Adolf Hitler, um alemão que foi um líder mau e sanguinário, que serviu de referência negativa para muitas pessoas o seguiram e ele acabou causando, junto com esses seguidores, uma grande tragédia na história da humanidade, não é mesmo? Então, galerinha, é preciso escolher muito bem as referências de vocês, tá certo? É preciso que você estabeleça os alvos da sua vida, o que você quer como pessoa, onde você quer chegar, enfim. E daí colocar pessoas, estabelecer pessoas que possam te ajudar nesse processo todo, pessoas que você possa seguir, pessoas que vão te ajudar, tá certo? Não saiam por aí seguindo qualquer pessoa, porque é famosa, porque fala bem, porque tem dinheiro, porque tem muitos seguidores ou alguma outra razão parecida. Velho, toma cuidado com isso, tá certo? Existem muitas armadilhas nesse negócio aí da referência. Às vezes nós achamos que uma pessoa é bacana, é legalzinha, porque a gente conhece da tela, enfim, mas a gente tem que conhecer a vida da pessoa. Para nós seguirmos alguém, não basta seguirmos pelo que ele fala, porque muitas pessoas falam bonito através de uma tela, mas atrás da tela, lá no dia a dia, essa pessoa ninguém conhece, né? Então a gente tem que conhecer a vida de quem a gente vai seguir.
Por isso que são poucas pessoas que a gente tem que estabelecer como pessoas que dá para a gente seguir, tá certo? Galera, nós estamos trabalhando aí, falando desse assunto, olhando para a vida de Daniel. Daniel foi um jovem que pode ser uma excelente referência para a vida de vocês, que são adolescentes e estão aí começando a juventude. Eu quero hoje olhar para algumas características, né? Hoje, na verdade, uma só característica de Daniel e refletir com vocês, a fim de que vocês apliquem essa característica na vida de vocês. Uma coisa eu digo, vocês podem olhar para a vida de Daniel. Vocês podem colocar ele como referência para montar o quebra-cabeça da construção da vida de vocês. Em todas as áreas, galera, olha só, em todas as áreas, Daniel pode servir de referência. Na profissão, no caráter, na excelência com que fazia as coisas, no relacionamento com Deus, na inteligência, na sabedoria, né? Então, Daniel era o cara, meu. Você pode usá-lo como referência, tá certo? Eu vou começar pelo espiritual, depois eu vou falar sobre outras áreas que ele pode servir de referência também. Agora eu quero que vocês aprendam algo, tá certo? Aprendam algo que, isso que eu vou falar agora na sequência, é muito importante. Se vocês aprenderem logo, isso vai ajudar muito vocês, vai fazer diferença muito grande na vida de vocês. Eu quero que vocês aprendam que a vida espiritual, ela comanda a nossa vida aqui nesse mundo. Não é daqui para lá, é de lá para cá. Entenderam? Primeiro as coisas acontecem no céu, depois elas acontecem aqui na terra. E você precisa saber disso, você precisa se conscientizar disso. Veja bem, lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz assim: Eu sou quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Deus tem planos para nós. E quem conhece esses planos é Ele que conhece. Jesus ensinou algo, falando ainda dessa questão de que o mundo espiritual é que coordena o mundo físico. Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, versículo 10 assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, lá na oração do Pai Nosso, Jesus está ensinando, olha, aqui no céu é feita uma vontade. E é preciso que essa vontade aconteça na terra também. Então, é o céu que controla a terra, né? Nós, falando um português claro aí, galera, precisamos conversar com Deus sobre tudo. A verdade é essa, meu. Você precisa falar com Deus sobre os seus sonhos, sobre os seus medos, sobre as suas lutas, sobre a sua profissão que você quer, sobre os seus relacionamentos, sobre as pessoas que você quer colocar como referência na sua vida, sobre as suas paqueras, sobre o namoro quando chegar o tempo certo. Você precisa falar com Deus sobre tudo. Se você não falar com Ele, você vai vivendo a sua vida aqui do seu jeito, da maneira que você acha certo, e lá na frente vai alguma coisa dar errada. Nós temos que entender o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, você precisa encontrar, um tempo para bater um papo com Deus. Não dá para você fazer um monte de coisa aí, estudar, falar com os amigos, ficar na tela bastante tempo, enfim, sem separar um tempo aí para conversar com Deus. Você precisa estabelecer um diálogo com Deus como você conversa com o seu melhor amigo. Entendeu? Como você tem um papo aí com o seu melhor amigo, você precisa ter um papo com Deus também. Até porque é dele que vem tudo. Tá certo? Tudo que você quer que aconteça na sua vida, que você quer realizar aqui, precisa começar no mundo espiritual. É de lá para cá, não é daqui para lá. Você não pode começar, por exemplo, uma faculdade, uma universidade, e depois pedir a bênção de Deus sobre o curso que você está fazendo. Primeiro você ora, você fala com Deus, tem um entendimento sobre isso, e depois você começa a fazer uma faculdade que Deus direcionou a você. Em todas as áreas é assim, na profissão também, no namoro também. Eu oro e peço que Deus me prepare um namoro, e depois eu namoro. Não começo a namorar antes e depois eu vou falar com Deus. E se eu comecei com a pessoa errada? Daí eu vou me machucar, vou machucar outra pessoa, enfim. Tá certo? Então, sobre falar com Deus, veja o que Daniel fazia. Lá no capítulo 6, versículo 10 de Daniel, a Bíblia diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Ou seja,
Daniel estava vivendo um problema na vida dele, que ele poderia ser morto, e ele por 3 vezes, todos os dias, orava e falava com Deus. Ele batia um papo, mano, com Deus sobre o que estava acontecendo com ele. Era um troço doido lá. O rei queria matar todos aqueles que não se ajoelhassem perante o rei, mas se ajoelhassem perante outros deuses. E Daniel não se ajoelhou perante o rei, ajoelhou diante de Deus 3 vezes por dia. E o rei descobriu e queria mandar matá-lo. Mas Daniel não deixou de orar. Em outra ocasião, ele teve uma visão e ele não entendeu a visão. Ele passou 3 semanas orando, chorando e jejuando diante de Deus para entender essa visão. Então, lá em Daniel capítulo 10, versos 2 e 3, diz assim: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, nada comi saboroso, carne e vinho não provei, e nem usei nenhuma fragrância perfumada, até que se passassem as 3 semanas. Velho, Daniel é uma referência de vida de oração, é uma referência de vida de falar com Deus. Daniel é uma referência de um papo sério, um papo legal com Deus, cara. Você precisa entender isso. Numa outra ocasião ainda, o rei mandou matar os sábios todos da Babilônia que não conseguiram interpretar um sonho que ele teve. Daniel ia ser morto também, com os amigos dele. Mas Daniel disse assim para o cara que foi lá matar eles, foi prender eles para matar depois. Olha, vamos falar com o rei, eu posso resolver esse problema, eu posso interpretar esse sonho. O rei precisa se acalmar. E daí Daniel volta para casa e diz assim, Daniel capítulo 2, versos 17 e 20. Ele voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus do céu e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder lhe pertencem. A partir desse momento, a vida de Daniel muda no reino da Babilônia. Porque Daniel consegue interpretar o sonho do rei. Os olhos do rei voltam-se para Daniel de uma maneira diferente. Mas Daniel é o quê? É um homem que tem um papo sério com Deus, tem um papo reto com Deus. Galera, vocês precisam ter um papo reto com Deus, vocês precisam ter um diálogo com Deus. Não pode querer ficar só na tela, não pode querer ficar só conversando com os amigos, é preciso conversar com Deus, é preciso ler a palavra de Deus. Tá certo? Onde começou a vida profissional de Daniel na Babilônia? Começou na presença de Deus. Em oração, ele clamava, ele buscava a Deus. E um dia Deus permitiu que ele pudesse resolver o problema do rei lá na Babilônia. E o rei deu a ele um cargo de confiança. Ele começou a sua vida profissional na Babilônia. Ele se tornou o 2º maior homem da Babilônia. Veja só. Galerinha, uma parte do processo da construção da sua vida, da vida de vocês, está em ter boas referências para seguir, tá certo? Eu te convido a olhar para Daniel, a se espelhar em Daniel, nunca deixar de olhar para pessoas que possam ajudar vocês, olhem para as características dele, mas nunca se esqueçam de olhar para Jesus, Jesus Cristo, que é a nossa principal referência, tá certo? Semana que vem eu posto um outro vídeo, apresentando outras características de Daniel, te ensinando a olhar para a vida de Daniel, e características essas que faz de Daniel, na verdade, uma excelente referência para a vida de vocês. Tá certo, galerinha? Vamos orar aqui, nós vamos encerrar, e fique com isso no coração. Pai, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um desses jovens adolescentes que estão ouvindo essa palavra. Eu te peço que os abençoe. Eu te peço que eles desejem, Pai, do fundo do coração, a colocarem sobre suas vidas referências boas de pessoas que possam ajudá-los a construir a sua vida, os seus sonhos, os seus planos, em nome de Jesus. Ajude eles, Pai, a encontrarem boas referências para colocarem sobre a sua vida, para que eles possam seguir e ser influenciados por essas referências. Eu oro e abençoo a vida de cada um jovem, de cada um adolescente que ouvir essa palavra, entrego nas tuas mãos a vida de cada um deles, em o nome de Jesus. Amém. Galera, um beijo e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem na paz.